Olá, eu sou o Augusto e vou apresentar um trabalho cujo título é Formação de Professores pela Pesquisa no Estágio Supervisionado. A compreensão do ambiente a partir da alimentação escolar. O trabalho foi escrito em conjunto com Ricardo Campos Queixas e Marina Maristete Festoso. Bom, o estágio se constitui como algo além da aquisição de técnicas, pois assim como afirmam Pimenta e Lima, o estágio integra uma das áreas do conhecimento, rompendo então com a ideia de atividade instrumental. Ainda, o estágio é um processo de aprendizagem importante aos docentes que desejam estar preparados para enfrentar os desafios da carreira, pois permite aos futuros professores a construção de elementos essenciais à sua prática a partir das regências e observações de aula. Sendo assim, então, o ato de formar professores não deve se reduzir ao treinamento de diferentes formas e técnicas de se ensinar determinados conteúdos, né? Pois a formação de professores exige o desenvolvimento de práticas de análise, de reflexão e de compreensão do que seja verdadeiramente atuar no contexto escolar. Então, pensando nessas problemáticas, o Estágio Supervisionado 3, da Universidade Federal de Lavras, propõe suas atividades buscando um diálogo com a educação ambiental crítica, pois essa vertente de educação ambiental, que é uma praxis social, tem como objetivo a formação de sujeitos emancipados, que se dá a partir da compreensão da realidade de forma holística e crítica. Então, nessa perspectiva, então, traz que a educação ambiental e sua concepção crítica deve contribuir para um outro projeto civilizatório, através da transformação da sociedade capitalista. Sendo assim, Castro e colaboradores trazem que o conceito enraizado de ambiente, que não considera seu caráter social e histórico, se resumindo apenas à concepção biológica, ele deve ser superado, para que assim então as pessoas possam compreender o mundo em sua totalidade. E é pensando nisso então que o diálogo, que o estágio, ele propôs um diálogo para a compreensão do ambiente a partir da alimentação escolar. Pois, assim como destacam Festoso e Michelin, a forma como o sistema alimentar está organizado atualmente reflete a organização da sociedade mundial. Então, esse trabalho tem o objetivo de avaliar os processos educativos, desenvolvidos durante o processo do Estágio Supervisionado 3, na formação inicial de professores, de modo que possibilita a compreensão da relação que a escola estabelece com a sua comunidade. O estágio, então, ele compõe a matriz curricular obrigatória, ele é ofertado no 7º período do curso de licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Lavras, e ele tem o objetivo de auxiliar na formação da identidade docente dos licenciandos. O estágio ele é dividido em 2 etapas, em que em uma das etapas os licenciandos vão às escolas, onde acontecem as regências e as observações de aulas, e também onde os licenciandos desenvolvem as pesquisas e eles começam a compreender como funciona o contexto escolar. E na outra etapa se dá encontros semanais na própria universidade, onde há uma reflexão crítica acerca dessas observações, regências, e também onde se dá a maior parte da construção da pesquisa. Essa pesquisa é uma construção de forma coletiva. Bom, a metodologia. Então, ao final dessas atividades do estágio supervisionado, foram feitas 4 perguntas aos licenciandos, a fim de entender como esse processo da construção da pesquisa se deu no processo de formação inicial de professores. Bom, então, para análise dessa pesquisa, a gente trabalhou com a categorização, que é o método derivado da análise de conteúdo, que por sua vez é o método de pesquisa derivado da análise da pesquisa qualitativa. A categorização ela se dá a partir da junção de elementos em comum nas falas dos licenciandos. Então, a partir dessa análise, foram encontradas 3 categorias, onde os licenciandos destacaram a importância das regências de aulas, a educação ambiental, a soberania alimentar. A terceira categoria foi a professor pesquisador e a formação docente. Bom, a importância da primeira categoria destaca a importância das regências de aulas,
das agências de aula na formação docente, né? Então, nessa perspectiva, o estágio supervisionado ele deve se constituir com base na reflexão e na formação da identidade profissional, proporcionando embates no decorrer de suas atividades e das experiências dos licenciados. Ao permitir a realização da prática em sala de aula, o estágio supervisionado se caracteriza com a oportunidade de romper com a dicotomia existente entre teoria e prática. Há autores que destacam que essa dicotomia ela impede que os licenciados reúnam elementos essenciais à atuação docente, pois os licenciados são formados, a formação especialista do professor, né, onde ele detém o conhecimento específico de um determinado conhecimento e não consegue articular esse conhecimento dentro da sala de aula. Então, para que as atividades envolvidas possam contribuir de maneira significativa no auxílio da formação de educandos, que compreendam a realidade social na qual estão inseridos e assim exercer a cidadania de maneira crítica. Na segunda categoria, foi destacada a importância da educação ambiental e a soberania alimentar. Bom, a educação ambiental ela deve ocorrer em todos os níveis e modalidades de ensino. No entanto, assim como destacado por Tosani Reis e Campos, o processo de inserção da educação ambiental na educação básica tem se apresentado de forma conturbada e conflituosa. Sendo assim, a escola ela não consegue exercer a sua função de agente transformador, no sentido de contribuir para a democratização da sociedade. Sendo assim, então, a escola ela deve instrumentalizar os educandos para uma prática social transformadora, a partir da apropriação crítica e reflexiva. E é isso. Assim, então, para entender então, esse diálogo feito entre a educação ambiental e a alimentação escolar, é necessário entender como se dá o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. É necessário entender que esse é um dos mais antigos, maiores programas de alimentação escolar do mundo, pois ele na verdade, ele exige que no mínimo 30% da alimentação das escolas deve vir da agricultura familiar, e esse encontro, assim como afirma o Malaguti, esse encontro entre a alimentação escolar e a agricultura familiar tem provocado transformações nas escolas do país, pois leva às mesas das escolas, leva às mesas dos educandos uma alimentação de qualidade e regional, né? E ainda há indícios de que esse encontro entre a escola e a agricultura familiar tem provocado ganhos pecuniários para ambos, inclusive diminuindo até gastos com o transporte. No entanto, ao fazer uma análise mais profunda da questão alimentar nas escolas, a gente consegue perceber que na verdade há uma prioridade, há uma priorização do sistema financeiro em detrimento das questões de saúde, de alimentação, de segurança e até mesmo de trabalho. Bom, e por fim, a última categoria foi encontrada foi professor pesquisador e a formação docente. Bom, os cursos de formação de professores devem instrumentalizar os licenciandos de modo que consigam reunir em suas ações docentes elementos que os auxiliem no processo de construção da identidade profissional. Sendo assim, é necessário, então, que os futuros professores também sejam pesquisadores, reconhecendo a importância da pesquisa na formação inicial de professores, considerando o papel ativo e crítico do professor como sujeito investigador. Então, o processo investigativo da realidade escolar, com bases científicas, desenvolvido pelos estágios, auxilia na formação do aluno pesquisador. Então, o professor deve ser um pesquisador crítico e reflexivo sobre a sua atuação, produzindo a partir dessa pesquisa uma ação inovadora. Então, diante da análise do trabalho, a gente consegue perceber a relevância das atividades do estágio do processo de formação inicial de professores, de modo que permitiu a compreensão do ambiente escolar, em sua totalidade, e as relações de poder estabelecidas. Assim, então, as atividades do estágio supervisionado, ela auxilia os futuros professores,
ajudarem na formação de seus futuros educandos numa perspectiva emancipatória. Essas são algumas referências utilizadas no trabalho.